Há pessoas que os problemas que ela tem enfrentado diz respeito ao vazio que ela sente. Por outro lado, há pessoas que estão cheias. Você já viu alguém assim? Cheias exatamente do que nós vamos colocar aqui, ó. Cheias de depressão, cheias de medo, cheias de angústia. Quantas são as pessoas que estão assim? Você vai conhecer agora a história da Rosimeire, porque ela estava cheia de depressão, cheia de angústia, cheia dos seus medos, traumas. E se você é uma pessoa que também carrega isso, você precisa assistir, ouvir a história dela, tudo que ela passou e como ela fez para se esvaziar de tudo isso. E hoje ela é cheia de alegria, de paz e uma mulher segura. Preste atenção na história dela e daqui a pouco eu tenho algo para falar para te ajudar. Acompanhe. Ao contrário de muitas pessoas, eu não era vazia. Eu era cheia de angústias, depressão e medos. Frequentava uma certa denominação e lá eu ouvia a palavra de Deus. Fiquei alguns anos nesse lugar e passei por outros lugares também, porque eu sempre tive sede de aprender, né? E eu estava vivenciando aquela situação da depressão, que eu não conseguia cuidar da minha filha, que era bebê, ela tinha 1 ano de idade, eu não conseguia cuidar dela, eu não conseguia cuidar da minha casa, eu olhava para a pia cheia de louça, a casa suja e eu só queria ficar deitada. Eu sofria muito porque eu precisei tomar muitos medicamentos, muitos. Eu tomava medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para ir ao banheiro, medicamento para comer, porque eu não tinha vontade de comer. Final da tarde você começa a entrar numa angústia, numa tristeza, num medo de não acordar no dia seguinte. E no dia seguinte, você saber que você dependia dos remédios. Então a vida para mim era cinza, não tinha cor, era desbotada. Inclusive eu me lembro que eu sonhava, às vezes, e os meus sonhos eram cinzas. E aí eu resolvi passar no médico. Passei no médico, o médico olhou para mim e falou assim: a senhora está intoxicada de medicamentos. Todo mundo falava, depressão, é hormônio. Então assim, era aquela angústia dentro de mim. Para piorar a situação é que você começa a se sentir fracassada. Por quê? Porque você não consegue cuidar da sua casa, você não consegue cuidar da sua filha, você não queria fazer comida, não cuidava do meu marido, do meu casamento. Então assim, estava indo ladeira abaixo. Até que uma noite, sem dormir, porque eu não estava conseguindo dormir, acordava, eu liguei a TV. Eu liguei a TV e tinha uma pessoa falando na TV exatamente aquilo que eu estava passando. E aí eu pensei, eu falei, se deu certo para ela, por que não? Eu já tinha escutado falar da Bíblia, já sabia algumas coisas, mas por que eu não ia àquele lugar? Eu me lembro que na época eu tive muita discriminação, muitas pessoas se afastaram, falavam que era bobagem, que a igreja só queria o dinheiro, que não ia funcionar. Mas eu falei, eu não tenho nada para perder, eu vou. Eu vou ver, eu vou experimentar, né? E aí eu fui. E quando eu cheguei, eu já saí diferente. Eu já saí sem aquele peso, sabe? Não foi mágico, mas foi uma coisa sobrenatural. Eu cheguei como muitos, querendo resolver os problemas, querendo a solução dos problemas. Mas o que eu encontrei? Alívio, paz e acolhimento. Então eu comecei a ler a Bíblia mais profundamente. Então quando eu abri a Bíblia, eu via Deus falando comigo, sabe? Então eu falava assim, tá escrito aqui, né? E eu ouvi isso, o pastor falar, né? Que a gente tinha que tomar posse daquela promessa, né? E a gente acha um pouco estranho, um pouco assim arrogante até, porque a gente fala assim, como é que pode, né? Pedir, você vai afrontar Deus, você vai pedir para Deus, porque Deus é Deus, né?
Então você fala assim, como que eu vou tomar posse disso? Mas eu comecei a aprender. E aí a coisa foi acontecendo, sabe? Eu fui me libertando daquilo, eu fui vendo que eu já conseguia dormir, eu comecei a comer, eu comecei a ter força, eu comecei a ter coragem, não tinha mais aquele medo, no final da tarde já não tinha medo, né? Então assim foi acontecendo as coisas. Ainda eu fiquei um tempo na Universal e na outra igreja, porque meu marido estava lá. Comecei a ficar discriminada, as pessoas já não conversavam direito, já começaram a se afastar. E aí um certo dia, nessa denominação, começaram a debochar da corrente da prosperidade. E aquilo me incomodou muito, porque meu marido estava desempregado há 5 anos e conseguiu um trabalho. Aí eu me revoltei naquele momento. Hoje eu sei que é uma revolta, né? Eu levantei na escola dominical e eu falei, eu não aceito isso, porque eu vivenciei esse problema e meu marido desempregado e Deus abriu uma porta para ele. Desse dia eu falei para o meu marido, eu não volto mais lá. Eu vou direto para a Igreja Universal. Nossa, a casa caiu, né? A casa caiu. Aí ele ficou muito bravo, mas eu enfrentei a situação. Eu comecei tudo de novo, eu zerei tudo. Eu falei, então, meu Deus, eu comecei aqui, eu vou me batizar, eu vou fazer os propósitos, eu vou esquecer tudo que eu já conheci. E aí, obedecendo, seguindo as orientações, a palavra de Deus começou a se cumprir, né? As coisas começaram a acontecer, eu comecei a ver as coisas acontecendo. Então, eu não sabia. Eu conhecia a letra, mas eu não conhecia o espiritual, a força que tinha, né? Quando eu ouvi falar que a palavra era um testamento, né? Era uma herança. Então eu falei, puxa vida, eu recebi uma herança, né? Então, olha só, eu tenho direito, né? Então eu entendi que eu era filha, eu comecei a ver Deus como meu pai mesmo. Sabe? Então, assim, foi uma coisa muito sobrenatural. Então, Deus falava comigo na palavra. Eu não precisava de nada, eu precisava de ouvir a voz de Deus, sabe? Então, assim, foi tão glorioso, foi tão maravilhoso. E agora eu vou contar a melhor parte. Eu já não tinha mais a depressão, eu já conseguia comer, eu já conseguia dormir. Eu não tinha mais medo, eu não tinha mais insegurança, eu não tinha mais ansiedade. Então, o que eu encontrei? O meu maior tesouro, o Espírito Santo. Eu cheguei numa quarta-feira e quando eu pisei, ele falou comigo. E naquele dia, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aquela quarta-feira vai ficar marcada na minha história, na minha vida, porque foi o melhor dia da minha vida. Eu senti a paz, eu tinha certeza que Ele estava dentro de mim, que Ele estava falando comigo, que Ele estava cuidando de mim. O meu pai terreno não estava aqui, mas agora eu tinha um pai de verdade, um pai celestial que cuida, que toma conta, que guarda, que protege. Então eu não tinha mais medo, eu não tinha mais ansiedade, eu não tinha mais tristeza. Estava escrito na palavra que a alegria do Senhor é a minha força, então eu sabia que eu tinha força, sabe? Então assim, é uma coisa inexplicável, imensurável, essa é a palavra, sabe? É uma coisa grandiosa, o Espírito Santo é glorioso, é maravilhoso. Olha, se eu pudesse, se alguém falasse para mim, você trocaria? Jamais. Jamais, 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 jamais eu trocaria. E dali em diante, Deus fez de mim uma nova pessoa, uma nova mulher, uma nova mãe, sabe? Uma nova filha. Tenho falhas, tenho defeitos, limitações, erro,
mas eu sei que eu sou uma nova pessoa. A minha família toda está na igreja, na presença de Deus, né? Meu marido, que falava que não vinha, está aí, né? Meu filho, meu genro, minha nora, meu netinho, todos na presença de Deus, né? E além de tudo, a nossa vida foi transformada. De tudo que eu conquistei, de tudo que eu tenho, foi o melhor presente, a maior riqueza é o Espírito Santo. E a minha vida mudou, não foi por placa de igreja, foi porque hoje eu sei que eu faço parte da igreja espiritual, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vivo o reino de Deus aqui nessa terra. Ela encontrou, chegando na Universal, o alívio, a paz e o acolhimento que ela tanto precisava para a sua vida. O que você precisa num momento como esse? Assim como a Rosimeire encontrou, você pode encontrar também. Encontrar essa paz, essa força que só Deus pode lhe dar. E para encontrar uma Igreja Universal, você pode acessar agora o nosso localizador, universal.org/localizar, encontrar o endereço mais próximo de você. Se você está em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18 horas. Você não vai pagar nada para entrar. Assim como aqui no nosso templo, em Florianópolis, a Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. 9h30 da manhã, às 7h e às 18 horas também. Bem, tudo começa através de uma atitude que ela tomou, ela decidiu buscar a Deus. Você pode fazer isso também. Aliás, eu vou além. Nós estamos levando isso para as pessoas, tanto dentro da igreja, como também através dos canais, através dos meios de comunicação, para as pessoas que precisam conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus. Sabe como isso é possível? Através de um voto, o poder de um voto com Deus. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó, ele saiu fugido da casa dos seus pais, o irmão o ameaçou, queria matá-lo, e ele, ameaçado de morte, pegou a roupa do corpo e foi embora, fugiu para salvar a sua própria vida, mas ele se deparou com o deserto. Então, naquele deserto, ele não tinha comida, ele não tinha roupa para se trocar, para vestir, ele não tinha um emprego, ele não tinha salário, ele não tinha nada. Ele estava numa situação, limitada. E ele buscava vencer, buscava progredir, como muitas pessoas buscam. Você tem buscado a alegria, a felicidade, a paz. E Jacó, ele passou a noite com a cabeça em uma pedra, fez dessa pedra o seu travesseiro. Mas ali ele fez um voto com Deus. Ele falou, se o Senhor me der, me acompanhar nessa jornada, se me der pão para comer, roupa para que eu vista, e que eu volte em paz, faltava paz, à casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. E tudo que passar nas minhas mãos, certamente eu darei o dízimo. Ele fez um voto. Para que ele cumprisse com esse voto, Deus teria que cumprir com a parte dele. Olha como isso é importante, pastor Sérgio, porque como que Jacó ia cumprir com a parte dele se nada acontecesse? Então ele fez um acordo com Deus. Olha, se o Senhor me responder, então o Senhor será o meu Deus. Isso é muito forte, porque há pessoas agora, pastor Sérgio, que estão dentro de um hospital, dentro de uma penitenciária, de repente num quarto com uma depressão, e ela está assistindo o programa. E nós não estamos aqui convidando para uma outra religião, para um outro ministério, não, mas para uma mudança de vida que só Deus pode proporcionar. Quem sabe você esteja vivendo num momento muito desesperador, como Jacó estava. Momento de pressão, você tem uma grande necessidade e você, o que tem a apresentar é a sua palavra. Jacó deu a palavra dele para Deus. E como Deus é palavra, Deus se manifestou na vida dele.
Então você que está aí no leito de dor agora, você que nos acompanha numa situação terrível, se você se voltar para Deus, der a sua palavra e dizer para Ele, meu Deus, eu preciso disso, que o Senhor faça isso, e, por exemplo, eu vou te servir, certamente, pastor Rodrigo, Deus vai se manifestar e vai tirá-la dessa situação. Deus é palavra e a palavra dele está aqui, é verdadeira e não muda. Então você pode, se caso você tenha a Bíblia, pegar essa palavra. Falar com Deus, meu Deus, se é verdade, então muda a minha vida, me tira dessa situação de ameaça. Eu não aguento mais fugir, eu não aguento mais mentir, eu não aguento mais esconder a verdade. Se eu só mudar a minha situação, não se trata de merecer. Se trata de você crer e fazer prova com Deus. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você pode fazer isso. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos orar. Mas você pode fazer como Jacó. Fazer esse voto com Deus. Se isso é verdade, se o Senhor é Deus, então eu quero uma mudança. E se isso acontecer, eu vou te servir, eu vou te seguir o resto da minha vida. Você pode comparecer a uma igreja universal e você pode ouvir falar mais a respeito dessa fé que estamos vivendo. Qual a sua maior necessidade? Jacó tinha muitas. Quando estava em uma condição muito adversa, no deserto, sozinho, e embora não tivesse nada, usou a única coisa que tinha: a palavra. E fez um voto com Deus. Diz que se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, ele me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E de um homem sozinho no deserto, ameaçado e sem futuro, se transformou em um homem próspero e pai de uma grande nação. Este é o poder de um voto com Deus, um recurso que você também pode usar para transformar a sua vida. Seja você quem for, a sua vida vai mudar quando você aprender a usar o poder de um voto com Deus. Para saber como praticar, procure o Templo de Salomão ou uma universal. Procure uma igreja universal do Reino de Deus mais perto de você. Daqui a pouco nós vamos orar e se você está numa situação que você diz assim, não dá nem para procurar, eu estou preso, eu estou aqui limitado, acamado, dentro de um hospital, aí onde você está, você pode fazer esse voto com Deus. Inclusive, nós temos a central de atendimento que está agora à sua disposição. Pega o telefone, ligue para a central. Enquanto a cidade desacelera, há um lugar que nunca fecha. A central de atendimento nasceu de uma necessidade urgente: amparar quem busca ajuda nos momentos de maior aflição. Como é que o senhor está? Não, muito bem. Tem uma arma aqui do meu lado. Quantas vezes eu não penso em pegar essa arma e fazer alguma coisa pra ver que acaba logo com esse sofrimento todo. Desculpa ligar pra vocês. Não, a gente tá aqui pra isso. Esse é meu papel. Eu tô aqui pra ouvir o senhor e pra, além de ouvir, também ajudar o senhor. Desde então, o CDA tem se empenhado em ser uma referência em apoio e reestruturação de vidas. Contamos com uma equipe de atendentes capacitados para atender os mais diversos tipos de problemas. Aqui, ouvimos sem preconceitos ou distinções, com um único objetivo: ajudar. Apontando o caminho para o socorro da alma. De manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, 24 horas, todos os dias do ano. Porque cada minuto importa na transformação de vidas. Central de Atendimento Universal. Ligue agora 11 3573 3535 ou acesse universal.org/pastoronline. A
As pessoas estão ligando para a central e você pode ligar e daqui a pouco nós vamos incluir o seu nome para o momento da oração. Agora eu quero falar a respeito desse domingo. Domingo nós teremos a Santa Ceia, uma Santa Ceia especial. Santa Ceia é o momento que nós lembramos do que o Senhor Jesus fez por nós, que foi dar a sua vida por amor a nós, pagar uma dívida que era nossa, não era dele. E assim como ele se entregou, ele espera que cada um de nós também viemos nos entregar a ele. Você pode entregar seu passado, seu presente de dor, de uma vida errada e recomeçar e fazer tudo diferente daqui para frente. Seja muito bem-vindo esse domingo e a Santa Ceia é para todos. Todos aqueles que querem se aproximar de Deus e passar a ter uma comunhão com Ele. Nesse domingo, em todos os templos da Universal. Acompanhe. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto Perdão, comunhão, fortalecimento. vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Venha cear com nosso Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Santa Ceia Especial. Neste domingo e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Não perca essa oportunidade, esteja conosco o quanto antes, ainda hoje, se possível. Não dê mais tempo ao problema. Resolva esse problema, buscando a Deus que vai trazer a solução para a sua vida. Nós vamos orar, pastor Sérgio, inclui o nome das pessoas que estão ligando através da central. São muitas as participações, eu registro aqui, por exemplo, da Eduarda. Ela é de Florianópolis, pedindo aqui oração pela família, o Everton, Rio do Sul, oração por proteção, o Hélio, Itajaí, também incluindo aqui a sua família, e a Simone de Laguna, por ela e pelo marido. O número é o 11-3573-3535, mesmo após o programa, você pode seguir ligando, a nossa central está à sua disposição. Vamos agora unir a nossa fé, vamos falar com Deus, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento falamos com o Senhor, que é o único que pode trazer a solução para os casos mais difíceis, para os casos impossíveis. A quem esteja agora dentro de um hospital, numa cama, num quarto trancada, pessoas que estão com uma depressão profunda, aquelas que estão dentro de uma penitenciária, onde quer que essa pessoa esteja, vem agora visitá-la. Tira essa dor na alma, esse vazio, essa dor física, esse medo, o desespero. A quem esteja cheia de problemas, cheia da depressão, da angústia, mas que nesse momento ela fique livre de todo mal. Nós oramos por todos que ligaram para a central de atendimento, todos aqueles que precisam da tua ajuda e da tua força. E todo que crê, diga assim seja, amém e graças a Deus.
Graças a Deus. Procure uma igreja universal próximo de você. Acesse o nosso localizador, universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais próximo. Caso você esteja em São Paulo, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Domingo às 9h30, às 7h e às 18 horas. Você não vai pagar nada, repito, para você entrar, participar. Seja muito bem-vindo. Assim como aqui em Florianópolis, em todos os templos da Igreja Universal no Brasil e no mundo, você pode estar. Domingo agora às 9h30 aqui, nós estaremos como também às 7h e às 18 horas. O endereço aparece aí, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Agora, esses 49 anos da Igreja Universal, que completamos esse ano, estamos rumo à contagem regressiva aos 50 anos da Igreja, o jubileu de ouro da Universal. Você vai acompanhar agora a regressiva e, caso você queira assistir mais depoimentos, histórias fortíssimas, pega o teu telefone agora, aponte aí a câmera dele para esse QR Code e você vai acessar o canal oficial do YouTube da Universal e vai acompanhar histórias fortíssimas. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo encontro. Em 1999. Bispo Macedo fala sobre a importância das esposas dos pastores na Igreja Universal. Eu me lembro que nós estávamos convertidos, mas sozinhos. Eu estava sozinho. E eu pedi a Deus que Ele me desse uma pessoa que pudesse me ajudar. E Ele me deu a Esther. E graças a Deus por ela na minha vida. Eu tenho certeza que todo esse trabalho não seria ou não teria nenhum proveito se não houvesse a participação direta dela no ministério da Igreja Universal do Reino de Deus. Amém, pessoal? E não apenas a minha, mas a de todos os pastores, todos os demais bispos que estão aqui e aqueles que estão lutando por esse mundo afora. Cada um de nós tem uma esposa que luta conosco por vocês. Amém? A Igreja Universal do Reino de Deus jamais existiria se nós não tivéssemos as nossas respectivas esposas orando por nós, intercedendo por nós e nos apoiando em todos os momentos da nossa vida. Então, elas que não aparecem quase nunca, mas são muito importantes, mas muito importante, tão importante que tenho certeza que se elas não estivessem conosco, então nem existiria o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta mensagem marcou a nossa história. Faltam 329 dias para os 50 anos da Igreja Universal.